mais vistos aqui do meu canal é como não ter medo de nada. E agora eu vou um pouquinho mais profundo nesse vídeo, que é como superar os medos, né? E eu vou explicar para você porque que isso não é incongruente daqui a pouquinho. Bom, como eu estava falando para você, um dos vídeos mais famosos que tem aqui no meu canal é como não ter medo de nada. E se você quiser assistir, é só você clicar aqui ou aqui, algum lugar aí, para você ver esse primeiro nível desse conhecimento que eu vou compartilhar aqui com vocês, né? O primeiro nível desse vídeo, ele, sem dar spoiler, né, mas dando spoiler, ele fala que o medo balanceado, ele é necessário para a nossa vida. Que não existe uma vida sem medos, né? E se a gente, por exemplo, pensar que a gente tem medo de ficar pobre ou de perder todo o nosso dinheiro, isso nos ajuda, né, a gastar menos, a economizar, né? Então, se eu tenho um medo totalmente equilibrado, né, ou se eu tenho um medo muito grande de não gastar dinheiro, aí eu tenho uma vida limitada. E se eu não tenho medo nenhum de não ficar sem dinheiro, e aí eu tenho uma vida desequilibrada, né? Tem até um ensinamento da Cabala que fala que a resistência é importante, né? Que é a passagem da lâmpada, né? Aquela lâmpada que tinha mais antigas antes das lâmpadas de LED, né? Que passa exatamente a quantidade exata para manter a luz viva, né? A quantidade, o uso do dinheiro exato para manter a nossa luz vida, a nossa luz brilhando e viva é importante a gente também ter, né? Mas aí, como eu disse, eu vou fazer aqui nesse vídeo aqui uma possibilidade um pouco mais profunda, né, da gente poder olhar para como que a gente pode superar, então, quando o medo está muito grande e está tomando conta da minha vida, né? A gente pode fazer isso, é lógico, né, reconhecendo de onde esse medo nasceu, né? Então, você participar de uma sessão de constelação familiar, por exemplo, e você perceber que esse medo nasceu da sua infância, perceber que esse medo é que, na verdade, um medo que ninguém pediu para você carregar, que seus pais tinham, é um medo que seus antepassados tinham, que você também ninguém pediu para você carregar e você também carrega, né? Então, isso faz com que a gente carregue medos que não são nossos, né? E poder fazer isso em uma vivência de constelação familiar, deixar os medos que não são nossos, né? Reconhecendo que eles foram essenciais para um determinado momento, né? Por exemplo, esse exemplo do dinheiro, o medo da escassez, né? A possibilidade de escassez era muito maior antigamente, né? Então, nossos antepassados, eles estavam certos em economizar mais do que a gente, né? Eles passavam por momentos onde realmente não tinha nada para comer, né? A gente já tem outras possibilidades. Então, se a gente continua, né? Vou falar aqui, né? O nosso maior medo de não pertencer do nosso sistema familiar, né? Então, quando a gente acha que pode fazer, que a gente precisa fazer igual para pertencer ao nosso sistema familiar, a gente pode carregar os mesmos medos, né? Então, para a gente ter essa certeza que a gente é amado e continua fazendo parte da nossa tribo familiar, a partir dessa compreensão, né, de uma vivência, né, é muito importante para a gente poder estar conectado com o medo de forma mais equilibrada, né? Então, quando a gente consegue encontrar a raiz desse medo, aí isso não significa que o problema está resolvido, né? Porque foi só a raiz da questão, mas ainda essa árvore, né? Esses frutos que esse medo trouxe, né? Vamos dizer assim, ele ainda faz parte da nossa vida, né? E como que a gente faz? A gente precisa começar a fazer testes, né? Por exemplo, né? Eu tenho medo de ser abandonado num relacionamento amoroso. E aí o meu medo determina o meu comportamento e faz com que eu não diga aquilo que eu preciso dizer. Então, eu vou ser gentil comigo, sendo gentil com a minha parceira, e vou dizer o que eu preciso dizer. E vou me experimentar, né? Se isso leva a eu poder perceber que não é quando eu sou mentiroso que a pessoa me ama, que quando eu sou verdadeiro, isso dá mais motivos para ela me amar, quando eu consigo determinar os meus gostos, ela também gosta mais de mim, isso vai aumentando o nosso teste, né? Então é como se a gente, né, fosse pegar um carro, né? Eu tenho medo de dirigir. Eu vou dar uma volta no quarteirão. Depois eu vou dar uma volta em 2 quarteirões, né? Depois eu vou dar uma volta em 3 quarteirões, né?
A grande questão assim, né, que a gente precisa perceber do dinheiro não, do medo, é a nossa questão de como que a gente quer controlar o que não tem controle. Porque assim, né, quando a gente vive muito sem essa confiança, sem o soltar, como eu disse, né, o nosso medo acaba controlando todos os nossos comportamentos, né? Como seria se a gente pudesse verdadeiramente reconhecer que a gente pode viver a nossa vida a serviço do amor e não ao serviço dos medos? Como seria a minha vida se todos os meus comportamentos fossem amorosos e não medrosos? Se você fizer essa pergunta para você e determinar o que você precisa fazer para o seu dia para você viver com amor e determinar esses pequenos testes, eu tenho certeza que você já vai começar a caminhar muito mais e se colocar muito mais a serviço do amor, né, do que a serviço do medo, né? Então, como que a gente pode superar nossos medos? A gente pode fazendo testes. A gente pode fazer testes devagarzinho, respeitando a gente e respeitando o medo, sabendo que no fundo a única coisa que o medo está a serviço é da nossa vida, para que a nossa vida possa ter continuidade. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Lembra-se de se inscrever aqui no canal para que a gente possa continuar compartilhando essas mensagens com muito amor e muito menos medo.